Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. Sr. Ministro, nós tivemos a oportunidade de ouvir a sua intervenção inicial, com atenção. Ouvimos falar de desmaterialização de serviços, de aumento do emprego efetivo, ouvimos falar de conciliação, que é uma realidade cada vez mais distante do dia-a-dia dos homens e das mulheres que trabalham em Portugal, e ainda mais distante daqueles que não encontram trabalho. Ouvimos o senhor falar do aumento do número de vagas em creche, cujos novos lugares não são comparticipados pela Segurança Social também. Mas, Sr. Ministro, nós, tomando boa nota daquela que foi a intenção inicial que o senhor aqui nos trouxe, gostaríamos de falar-lhe de desemprego, sabendo que já no mês de junho foi dada nota pelo senhor também, e tenho aqui alguns recortes que davam nota de que, pela primeira vez, o número dos desempregados inscritos nos centros de emprego tinha ficado abaixo do registado em 2012, que há menos de 67 mil inscritos nos centros de emprego, que o desemprego cai 9,5% em maio no homólogo e, Sr. Ministro, efetivamente os senhores fizeram notícia que no mês de maio tinha havido uma diminuição do desemprego registado. E nós sabemos, Sr. Ministro, como estas boas notícias que os senhores fazem sair influenciam não só as estatísticas do INE e também os dados do Eurostat, uma vez que o Eurostat faz as suas estimativas a partir destes dados. Mas, Sr. Ministro, aquilo em que não ouvimos falar foi no número de ocupados. Aliás, é muito interessante nós olharmos para aquele que é o boletim com a informação mensal do mercado de emprego que saiu no mês de maio e ver a forma como estes ocupados vêm aqui referidos. Ora bem, em maio de 2011 o número de ocupados era de 25 mil. Em maio de 2014, o número de ocupados é de 174 mil. Eu diria, Sr. Ministro, que houve aqui uma variação percentual de 579%. Eu não sei, Sr. Ministro, se esta faz parte daquelas novas formas de integração no mercado de trabalho que o senhor nos falava também na sua intervenção inicial. Mas, Sr. Ministro, nós olhando para os dados do desemprego, concluímos que em 2014... ou melhor, em maio de 2014, os cerca de 636 mil desempregados que constam no boletim do emprego devem ser acrescidos dos 174 mil desocupados, que são aqueles portugueses que estão nos ficheiros com pedido de emprego, mas estão desempregados e por isso não contam para o emprego registado. E por isso, Sr. Ministro, em maio de 2014 não há 636 mil, mas 810 mil portugueses à procura de emprego. Eu diria mais, Sr. Ministro, que entre 2013 e 2014, a variação absoluta do número de desempregados é de menos de 66,8% e a variação absoluta do número de ocupados é de 67%. Sr. Ministro, portanto, feitas as contas, anda ela por ela, ficou tudo igual. E esta, Sr. Ministro, permita-me que lhe diga isto, é uma mera estratégia para diminuir artificialmente o desemprego registado e para influenciar não só as estatísticas oficiais do desemprego em Portugal, mas também para influenciar aquelas que são as estimativas que se fazem a partir destes dados. E eu bem me lembro, Sr. Ministro, na anterior legislatura, do senhor, entre outras coisas, andar sempre a dizer que o Governo trabalhava para as estatísticas, andava sempre a trabalhar para as estatísticas. Sr. Ministro, nesse aspecto, permita-me que lhe diga, com toda a consideração que tenho por si, que nesse aspecto ninguém o bate, Sr. Ministro. Aliás, é muito estranho que no boletim de maio, com a informação mensal do mercado de emprego, nas 2 páginas iniciais em que faz um comentário e uma leitura dos dados, não haja uma única referência ao número de ocupados. E, Sr. Ministro, aquilo que nós gostaríamos de saber em relação a esta matéria é se os recursos envolvidos com os ocupados, com estes 170 mil portugueses sem trabalho, à procura de emprego, que os senhores retiraram das estatísticas, estão a ser bem utilizados. E qual é a probabilidade destas pessoas permanecerem nos serviços públicos onde estão agora a ser ocupadas, de terem trabalho nos locais para onde agora o Governo lhes deu esta ocupação precária, retirando-as das cifras
cifras do desemprego e pretendendo fazer figura com a situação precária dos portugueses. Sr. Ministro, mas queria falar-lhe também de pobreza. A intensidade da pobreza tem vindo a aumentar e esta não é uma interpretação do Partido Socialista, são os números do INE que o afirmam com muita clareza. E com a intensidade da pobreza a aumentar, os senhores diminuem o apoio social àqueles cidadãos que mais precisam. E porquê, Sr. Ministro? Acha mesmo que deve diminuir o apoio do último recurso? Sente-se bem? Acha que assim é mais amigo das famílias? Entre maio de 2011 e maio de 2014, o número de casais com ambos os cônjuges desempregados aumentou 173%. E o senhor acha que a população em situação de pobreza extrema diminuiu, Sr. Ministro? Continua a cortar nos apoios sociais e vem dizendo de forma reiterada que essa diminuição é resultado do combate à fraude, daquelas pessoas que, segundo o Sr. Vice-Primeiro-Ministro, Paulo Portas, deixaram de receber rendimento mínimo, por exemplo, porque por acaso tinham mais de 100 mil euros de conta bancária, porque é essa condição de recursos que está incluída. Aliás, Sr. Ministro, o Partido Socialista teve a oportunidade de lhe fazer uma pergunta em 2 de abril de 2014 sobre esta matéria, à qual ainda não viu resposta. E, Sr. Ministro, em relação à pobreza, aquilo que queria que nos dissesse com muita objetividade é quantos portugueses ficaram no desemprego e deixaram de ter subsídio de desemprego, subsídio social de desemprego. A quantos portugueses nesta situação vão os senhores negar a atribuição do rendimento social de inserção? Continuar a negar. É àqueles que têm mais de 100 mil euros no banco, Sr. Ministro. Não são esses os dados que nos chegam. Qual é efetivamente o número de desempregados com subsídio social de desemprego que vai ver cessado os seus apoios? E o que é que o senhor tem para dizer a estas famílias, uma vez que tão solícito é a dar-nos, a apresentar aqueles que são os dados do sucesso da sua governação? Por último, Sr. Ministro, venho falar-lhe no abono de família, que é aquela palavra mágica que suscita logo no Sr. Ministro aquela resposta que é, mais ou menos, já sabemos, foram os senhores, foi o PS que diminuiu os escalões do abono de família, portanto não sei porque é que vêm falar nisto. Efetivamente, Sr. Ministro, entre 2009 e 2010, o número de beneficiários de abono de família foi reduzido por efeitos da aplicação do Decreto-Lei 70 de 2010, com a aplicação da condição de recursos e da eliminação dos 4º e 5º escalões. Mas, Sr. Ministro, a partir daí, o número de crianças com abono de família tendeu a estabilizar, com exceção de janeiro de 2014, onde se registra uma redução que os senhores nem justificaram e que é muito difícil de aceitar, Sr. Ministro. O número de beneficiários de crianças e jovens com processamento em janeiro de 2014 teve uma diminuição superior a 50 mil, quando comparado com dezembro de 2013. E, Sr. Ministro, o desemprego aumentou. Os salários caíram. Com este cenário, tem necessariamente de haver mais famílias no primeiro escalão do abono de família. Mas o abono de família foi cortado às famílias, mas fundamentalmente às crianças, das 50 mil novas crianças. Vou já terminar, Sr. Presidente. Sr. Ministro, a que se deve esta quebra de 50 mil beneficiários no abono de família? Porquê é que o senhor não explica o que fez para dar origem a este corte de 50 mil abonos de família? Porquê é que o Sr. Ministro está sempre a desculpar-se com o Partido Socialista? Se não concorda com a alteração legislativa que o Partido Socialista fez em 2010, porquê é que não muda a lei? O senhor já está no governo há mais de 3 anos, já teve tanto tempo e tão bom tempo para fazer essa alteração, porque não a faz? Porque o senhor anda permanentemente a justificar todas as iniciativas que toma para cortar no abono de família com aquela que foi uma decisão do Partido Socialista de 2010 e que o senhor já podia ter corrigido. Senhor Ministro, só para terminar, o senhor bem pode dizer que o país está melhor, que o senhor tem uma data de iniciativas que tornam a vida das pessoas muito melhor. Bem pode dizer que está preocupado com a demografia, mas as famílias portuguesas sofrem com aquela que é a vossa vontade e com a vossa decisão. E, Senhor Ministro, o senhor bem pode vir falar em fiscalidade amiga das famílias, em conciliação, em mais emprego efetivo. Os senhores bem podem esconder de um lado, que acabam sempre por destapar do outro, porque efetivamente a situação dos portugueses tende a agravar-se dia para dia com aquela que é a vossa decisão e com aquelas que são as vossas medidas. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado.